Espero encontrá-los todos de perfeita saúde e bem-vindos a mais um observatório promovido em parceria pelo Crédito Agrícola e com o Jornal Económico e espero que no final desta sessão sairemos todos mais esclarecidos sobre o futuro da nossa economia, do pós-pandemia que assolou o mundo. Boa tarde a todos, muito obrigado Engenheiro Licínio Pina por esses comentários iniciais, bem-vindos todos a mais um observatório, conforme dizia o Engenheiro, organizado pelo Crédito Agrícola e em parceria com o Jornal Económico, já é uma tradição entre as duas empresas. O convite para participar neste observatório estamos muito gratos, acreditamos ser um tema crucial para o país e para todos os portugueses, a recuperação económica depois da Covid-19, que venha rápido, esperamos todos isso. Para nos ajudar a analisar este tema complexo, temos felizmente um painel de luxo que passo a apresentar. José Crespo Carvalho, Presidente da Comissão Executiva do ISCTE, Francisca Guedes Oliveira, Professora Universitária da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, António Saraiva, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Vou explicar o protocolo, temos cerca de 1h30 para este observatório, com 6 temas. Os primeiros 4 serão dirigidos a 2 membros do painel, e os últimos 2 serão em formato de debate aberto. Portanto, antes de perder mais tempo, vamos a isso. E o primeiro tema é o impacto da pandemia no tecido empresarial português. As perguntas são dirigidas ao António Saraiva e ao José Crespo de Carvalho. Como é que se pode quantificar o dano ao tecido empresarial português? E que consequências estruturais poderão permanecer e como é que se podem minimizar? António, passo a palavra para si. Muito obrigado, bom dia a todos uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Como é que efeitos e como se pode minorar é a pergunta. Obviamente os efeitos têm sido de março para cá terríveis, porque a estrutura empresarial portuguesa, como bem sabemos, a esmagadora maioria é composta por micro e pequenas empresas. Temos lamentavelmente poucas grandes empresas, temos algumas médias, mas a esmagadora maioria são empresas que empregam até 10 trabalhadores e em negócios pequenos negócios, diria que os seus empresários, estes empresários, acabam por ser trabalhadores por conta própria e que depois empregam pequenas unidades empregadoras, 3, 4, 5, até 10 trabalhadores, e esta é a matéria-prima com que a economia portuguesa tem que gerar crescimento, diria. Obviamente que esta tipologia empresarial está fortemente penalizada de março de 2020 para cá, porque muitas delas encerradas por decisão oficial para combate à pandemia, para preservar a saúde pública, e outras com significativas reduções das suas faturações, do seu dia-a-dia, da sua caixa. Mas não se concentra apenas, esses são, no setor turístico, restauração, são obviamente o mais atingido, mas não apenas nesses, porque mesmo as médias e as grandes empresas não deixam de ser tão bem afetadas, porque é o mundo, não é apenas Portugal, é o mundo que está sujeito a esta pandemia de início do ano passado para cá, e os nossos mercados, aqueles para onde destinávamos as nossas exportações, que se concentram muito na Europa, 75% das nossas exportações destinam-se ao mercado europeu, e os nossos parceiros estão igualmente afetados pela pandemia, com contrações enormes na procura, com encerramentos de lojas nas grandes cadeias de distribuição têxtil, como é o caso da Zara e outros, como sabemos, ou seja, há uma enorme redução da procura, pela falta de confiança, pelo medo que está instalado. Isto atinge todos os setores de atividade, uns mais do que outros, obviamente, mas atinge todos por igual, e por isso o reflexo foi repentino, abrupto, e para a economia portuguesa, que vinha com crescimentos muito anémicos, recordo-vos, nós estamos com um crescimento anémico há 20 anos a esta parte, e num momento em que, muito fruto de um setor de atividade em que assentámos muito do nosso crescimento ultimamente, o turismo, obviamente é o turismo que mais sofre, e como numa empresa não podemos depender só de um cliente, tal como um país não deveria depender só de um setor de atividade. Mas de qualquer maneira estávamos nessa senda de diversificação, procura de novos mercados, de incorporação de valor, acrescentar valor nos nossos produtos ou serviços, a inovação, enfim, estávamos a trilhar esse caminho e vínhamos nessa senda e abruptamente caímos nesta situação.
Obviamente que apenas interrompemos esse desenvolvimento da nossa economia e sendo de facto que temos esta matéria-prima e que é com esta que temos de trabalhar, mas o desafio que temos pela frente é gerarmos crescimento digno desse nome. Nós não nos podemos contentar, o país não se pode contentar em ter crescimentos de 1,5%, temos no mínimo que crescer acima de 4%, começamos a ser ultrapassados por os antigos países de leste e arriscamos qualquer dia a ser, no quadro da União Europeia, o último país em termos do produto, temos que inverter isto, e isso passa pelo pós-pandemia, porque agora com as vacinas, independentemente dos atrasos e destes confinamentos a que estamos obrigados, começa a existir um sinal de esperança que ainda durante este ano começaremos a sair. Começando a sair, remove-se o medo, instala-se a confiança leva a consumo, leva à procura e, obviamente, recuperaremos. Mas temos que fazer reformas, o país tem que fazer as reformas que tem adiado ao longo dos anos. Nós temos que resolver os nossos problemas estruturais, não os conjunturais, mas os estruturais. Temos que gerar condições para crescimento. Isso passa, voltando ao meu raciocínio da tipologia das empresas, por promover fusões e concentrações empresariais. Passa por sermos amigos do investimento, termos uma política fiscal adequada, amiga desse mesmo investimento, para que o possamos atrair, quer o direto estrangeiro, quer o nacional. Temos que ter uma política fiscal que, quer pela carga, quer pela previsibilidade, dê tranquilidade aos investidores. Temos que ter uma justiça económica que funcione, temos que ter uma burocracia que não seja asfixiante, enfim, tudo aquilo que sabemos que temos para resolver os nossos problemas estruturais. A pandemia travou aquele desenvolvimento que vínhamos assistindo, o país tem que olhar para a frente e daí o aproveitamento dos fundos comunitários, hoje em consulta pública, um deles, porque temos 3 pacotes, estamos em consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência, mas não nos podemos esquecer que o PT 2020 ainda tem 11,2 mil milhões de euros para serem corretamente utilizados e o quadro financeiro plurianual com qualquer coisa perto dos 28 mil milhões, que igualmente tem que ser bem gizado, bem orientado num correto aproveitamento produtivo. A União Europeia tem sinalizado a reindustrialização da Europa, Portugal tem que fazer a sua reindustrialização, não podemos depender tanto de cadeias globais de abastecimento com origem na Ásia. Esta pandemia, se há méritos que teve, foi acordarmos, despertarmos dolorosamente para essas dependências, algumas delas estratégicas, e por isso a pandemia afetou-nos, deixa-nos nesta situação que estamos de janeiro, de março, mais concretamente do ano passado para cá, debaixo d'água, mas os sinais que existem, a determinação, a resiliência que temos demonstrado na preservação do emprego e das unidades que, apesar de tudo, vamos mantendo vivas e ativas, é este caminho, é este desafio do crescimento económico, alterando fatores de competitividade, tendo um modelo de desenvolvimento para o país, aproveitando os recursos que até agora não aproveitamos, como é o caso do mar, com todo o seu potencial. O país tem que definir um plano estratégico de atuação, tem que resolver os seus problemas estruturais, tem que promover corajosas reformas que têm que ser feitas e olharmos o futuro de uma maneira mais risonha do que aquela em que lamentavelmente hoje nos encontramos. Obrigado, António. Tocou em muitos dos pontos que vamos abordar ainda nos outros temas deste observatório, mas, no entanto, entretanto, passo a palavra para José Crespo Carvalho com as mesmas perguntas, a sua opinião sobre o diagnóstico do dano desta pandemia e também a receita para sairmos dela de forma sólida. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite da Caixa de Crédito Agrícola, do Jornal Económico, e também um cumprimento aos copalestrantes que aqui estão. O que é que eu posso dizer em relação aos efeitos económicos da pandemia? Bom, quer dizer, todos nós sabemos o efeito quase bélico que teve em algumas circunstâncias e setores de atividade, mais sabido a restauração, a hotelaria, etc., os problemas que sofrem neste momento, alguma indústria exportadora bastante importante que tem sofrido também em termos de cadeias de abastecimento. Temos sofrido bastante também em termos de algumas importações, embora, enfim, possamos sempre antever como uma oportunidade a reconfiguração, o redesenho de cadeias de abastecimento e importação, se bem que elas são quase incontornáveis em alguns contextos, mas de facto cortámos 7,6% do PIB do ano passado para este ano, isso representa qualquer coisa como 16 mil milhões de euros, grosso modo, e portanto vamos ter que, das duas uma, ou nos adaptamos a viver
ou a repensar esta economia e a recriar, fazendo reformas, como foi dito, a partir de uma base mais baixa, ou seja, de uma criação de riqueza mais baixa, ou vamos querer recuperar com os mesmos modelos, os mesmos moldes, esta fatia perdida. Eu diria que se as crises trazem dor, as crises também trazem oportunidades e, portanto, esta é seguramente uma oportunidade para nos repensarmos, é uma oportunidade para repensarmos a forma como queremos repor esta fatia, mas se calhar com outras características, outra fatia em termos de riqueza, com outras características, com outro pensamento, com novos modelos de negócio, com uma reinvenção que é necessário fazer-se, com reformas profundas que são necessárias fazer em todo o tecido empresarial. Há muitas, por exemplo, oportunidades de fusões e aquisições que não foram feitas e que devem ser feitas, e esta provavelmente uma das ocasiões boas para o fazer. Há novos modelos de negócio a nascerem, a emergirem e, portanto, eu diria que, de facto, temos um problema, cortámos aqui uma boa fatia, fizemos um haircut, se me permitem, àquilo que é a nossa criação de riqueza, mas temos também oportunidades e temos que saber agarrar essas oportunidades. Há muita coisa a nascer, é bom que as deixemos nascer, as não, no fundo, não impeçamos de nascer. Há muita coisa boa a nascer e há muita coisa a reconfigurar-se e é bom que saibamos olhar para aquilo que se está a reconfigurar, a redesenhar, para que possa continuar noutros moldes. Eu diria que, no fundo, a minha mensagem inicial é muito de, enfim, levamos um grande embate, mas há uma oportunidade única de, provavelmente, fazermos reformas que não fizemos até agora. Obrigado, José. Pontos em comum aí, fusões e aquisições, consolidação e também reformas estruturais que já foram sendo adiadas há algum tempo e agora estão ainda mais urgentes. Vamos passar para o próximo tema, que é um bocadinho mais específico, no sentido de ser sobre a eficácia dos mecanismos de apoio à recuperação das empresas. As perguntas são dirigidas à Francisca Guedes Oliveira e novamente ao António Saraiva, e tenho 2 ou 3 perguntas nesta área. Francisca, especialmente, em termos macro, como é que podemos medir a eficácia destas medidas e que falhas é que essa medição nos pode oferecer? As empresas dizem também que os mecanismos foram úteis até agora, mas pedem medidas de capitalização e apoio a fundo perdido de forma cada vez mais urgente. Isto é necessário e é viável? E, por fim, o que é que poderia ter sido feito melhor? Que exemplos é que temos? Esta pergunta pode ter mais para o António. Que exemplos é que temos noutros países que poderia ter sido aproveitado em Portugal? Francisca. Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui a falar deste tema que é tão urgente, tão importante e sobre o qual eu acho que nós estamos a construir conhecimento e que como tudo que nos embate pela primeira vez, nós ainda sabemos tão pouco, não é? E estamos a aprender. De facto, do ponto de vista das medidas e da sua eficácia e da melhor forma para medir a eficácia das medidas e o que é que podia ter sido feito e que não foi, e eu em relação à eficácia das medidas devo dizer que acho que nós vamos ter uma completa ou uma percepção de facto daquilo que foi a eficácia das medidas quando as medidas começarem a fazer o phasing out, ou seja, houve um conjunto de medidas que me pareceram muito importantes e até postas em prática com alguma agilidade, se calhar não com a extensão que algumas empresas gostariam, se calhar não com a cobertura que nós achamos agora, depois deste quase ano passado, que deveria ser, mas a verdade é que foram relativamente ágeis, o layoff, as moratórias, portanto houve aqui um conjunto de medidas que se puseram no terreno e na prática de forma bastante rápida a funcionar e que permitiram manter, eu diria, à tona d'água um conjunto de empresas e sobretudo num conjunto de setores particularmente afetados e que nós vamos ter uma noção, já há algumas coisas que nós começamos a perceber, é evidente que nós sabemos que há empresas que não vão resistir, é evidente que nós sabemos que vai haver dificuldades, quer do ponto de vista do tecido empresarial, quer do ponto de vista das pessoas, mas a verdade é que se tem conseguido manter, apesar de tudo, e embora os números do desemprego recentemente tenham subido um bocado, mas um bom exemplo disso é perceber que o desemprego não disparou como seria expectável com a quebra de PIB que nós tivemos e, portanto, há de facto aqui um life support, se quisermos, que foi dado de uma forma relativamente rápida e que tem permitido manter aqui uma estabilidade que nós iremos perceber se é real, no sentido de foi mesmo um life support e agora as empresas e as pessoas vão ter capacidade para caminhar por elas próprias, para seguir em frente, para fazer a mudança,
quando o life support desaparecer. Portanto, há muita coisa que eu acho que nós não conseguimos medir já, há outras que sim. Eu estava a falar da questão do desemprego, é evidente que o layoff teve um impacto aqui do ponto de vista dos números de desemprego, não é? Porque com o PIB a regredir 7%, seria expectável números de desemprego que nós ainda não estamos a ver. Em relação à capitalização das empresas, concordo completamente com o que disse. Aliás, eu estava a ouvir falar, e muito bem, do problema de dimensão que nós temos e do problema da necessidade de fusões e de arranjar aqui uma estratégia que não é fácil num tecido empresarial como o nosso, com a cultura organizacional que nós temos, com a dimensão do país que nós temos, de aumentar a escala. Portanto, eu concordo completamente com isso, e eu diria que o segundo grande problema que eu vejo é de facto a descapitalização grande de uma série de nossas empresas. Algumas já o eram, já tinham problemas de capitalização, outras juntou-se na pandemia problemas de liquidez complicados, tudo isto misturado, passamos para problemas ainda mais graves e com um volume mais grave, e eu acho que de facto uma estratégia de capitalização, perguntou-me se era possível, eu mais que possível diria é necessária. Não tenho ainda bem a certeza se os instrumentos que estão em cima da mesa permitirão fazer essa capitalização de uma forma de facto eficaz e dirigida àqueles que precisam, ou seja, e quando eu digo àqueles que precisam quando isto passar, essa capitalização como outros instrumentos vão ter que ser dirigidos àquelas empresas que apanharam um embate grande na crise, mas que têm viabilidade, que são empresas de facto que têm que ser apoiadas, que são viáveis e que vão continuar a dar o fôlego e o dinamismo que nós precisamos à economia. E saber fazer a distinção, porque não vai ser fácil, porque vai haver muita coisa que fica pelo caminho, mas sim, capitalização é um problema absolutamente essencial, como eu dizia, mais do que, se possível, é absolutamente necessário, na minha opinião. O que fazer melhor, e como disse bem, e eu deixarei ao meu colega painel para comentar, mas há uma coisa que eu posso dizer, uma das coisas que não deixa de me... Há duas coisas que me surpreendem, uma pela positiva, uma não tanto pela positiva. Uma pela positiva tem a ver com a reação, apesar de tudo, relativamente coesa e coordenada com os problemas que nós todos sabemos que existiram da Europa, e obviamente que isto se distingue brutalmente da crise de 2008, 2011, e pelos motivos evidentes, não é? Para começar, porque esta embateu de forma mais ou menos idêntica em todos, e portanto, e aqui não havia o atribuído de culpas, não é? Aqui, pelo menos dentro da Europa, não havia efetivamente atribuído de culpas. Portanto, houve apesar de tudo uma reação que se percebeu que tinha que ser conjunta, que se tinha que ser forte e que tinha que ser rápida. Isso surpreendeu-me, e isso foi um aspecto positivo da reação. Um aspecto menos positivo é que quando nós comparamos a reação da Europa com a reação dos Estados Unidos, mesmo com Trump, estamos a falar de escalas muito diferentes. Não é? E eu sei que há todo um mundo de diferenças entre estes dois espaços económicos e que a comparação não pode ser simplista e não pode ser replicar o que se faz lá, porque isso evidentemente não funciona assim, mas tenho algum receio que ainda assim a Europa em particular, ou a Europa como um todo e Portugal talvez em particular, não estejamos a ser suficientemente ambiciosos naquilo que é preciso fazer para se conseguir a tal recuperação, que já não será completamente em V, mas pelo menos num U curtinho, que permita rapidamente voltar a um percurso de retoma. Muito obrigado. António Saraiva, do ponto de vista da CIP, há muita coisa a dizer sobre estes assuntos, sobre a eficácia das medidas, que medidas poderão ainda ser aplicáveis. Duas ou três notas em relação à questão. As medidas de apoio do Estado são sempre bem-vindas, porque obviamente vêm sempre aliviar o esforço gigantesco que as nossas empresas, em todas as suas tipologias, e muito particularmente nestas micro e pequenas mais atingidas no setor de turismo, que já aqui referimos, essas foram fortemente atingidas e o apoio foi obviamente bem-vindo. O problema do apoio, na nossa perspectiva, foi que ele foi insuficiente. É bem-vindo, todo o apoio é bem-vindo, deixa este registro, mas foi insuficiente, e já explicarei porque é que o afirmo, e chegou em algumas tipologias de algumas empresas tarde. Estes apoios deveriam ser de montante adequado, deveriam ser rápidos, eficazes e simples, deveriam ser estruturados naquilo que eu cheguei a chamar um simplex Covid, para agilizar procedimentos, porque mesmo correndo o risco de alguns aproveitamentos que pudessem ser feitos, que deveriam depois ser severamente penalizados caso ocorressem, mas era preferível ter corrido o risco de algum aproveitamento que o facilitismo do apoio pudesse conter, penalizando, repito,
depois esses casos que deveriam ser posteriormente, todos eles aliás auditados, porque são dinheiros públicos, obviamente, mas isso não aconteceu, os apoios chegaram tarde, o próprio layoff simplificado, como se recordarão, teve 4 versões antes de sair para a rua e se tornar eficaz, e isto atrasou e levou a alguma perda de emprego que de outra maneira poderia ter sido evitada, e por isso as medidas, sendo bem-vindas, não foram rápidas, não foram simples e não foram tão eficazes quanto poderiam ter sido. Os montantes, sendo bem-vindos, foram escassos, porque Portugal compara mal com os outros Estados da União, porque numa União Europeia ainda há 28, Portugal está em 26º lugar. Só temos atrás de nós a Roménia e a Dinamarca. Para vos dar números, para quantificarmos o que estou a dizer, na Europa, como na União Europeia, 28, enquanto o Reino Unido disponibilizou, com o seu produto, obviamente, com a percentagem do PIB, 16,3% de apoio à sua economia, a Alemanha 11%, a Grécia 11%, a Áustria 8,6%, a França 7,7%, Portugal 2,3%. E é esta ajuda do Estado à sua economia que revela um montante muito baixo em relação à dimensão do problema e à ajuda que poderia ser dada. O que é que isto implica? Primeiro implica que os montantes, sendo insuficientes, não chegaram a todos aqueles que dele necessitaram e não chegaram em montantes que poderiam ter chegado. Depois, isto faz com que, na retoma que todos desejamos, há países que tiveram ajudas mais robustas do que aquelas que Portugal deu à sua economia, vão no pós-retoma partir numa grelha de partida, dando aqui uma linguagem automobilística, da pole position, da primeira linha de partida, quando nós vamos partir, enfim, 7ª, 8ª, e isto, a recuperação que vai ter que ser feita, o esforço acrescido que as nossas empresas vão ter que realizar para obter o crescimento, para ajudar o crescimento que todos desejamos e para ombrear com estas suas congêneres europeias que, porque estão mais capitalizadas, porque têm estruturas de capitais próprios mais reforçados, e essa é uma debilidade da nossa economia e das nossas empresas, como aqui já foi referido. Em cima desta crise, das ajudas que receberam e que nós não recebemos proporcionalmente equiparáveis, então vamos ter que fazer um esforço ainda maior, ainda vai ser exigido à economia e às suas empresas um esforço maior para essa recuperação num primeiro momento e para ajudar ao crescimento num momento posterior. E é esta desigualdade, é esta assimetria com que a União Europeia responde às suas economias que não podemos, obviamente, subscrever e desejaríamos que questões comparáveis pudessem ser comparáveis. Não vamos comparar-nos com a robustez das finanças públicas alemãs, mas comparando produtos, comparando o que é comparável, obviamente o Estado português poderia, e na minha opinião, deveria ter sido dado maior robustez às ajudas. Até porque, ainda há dias, uma deputada insuspeita do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, dizia num programa televisivo que o Estado estava autorizado a gastar, números da senhora, 7 mil milhões pelo orçamento suplementar que não foram gastos. De facto, quando constatamos em dezembro aquilo que nos é apresentado pelo Governo, constatamos que não foram utilizadas verbas que estavam autorizadas poderem ser, isto na execução orçamental que nos foi apresentada em dezembro, verbas que podiam ter sido utilizadas e não foram, porque o Governo, num excessivo receio das contas públicas, que têm que estar obviamente equilibradas, mas cortou demasiado as unhas, permitam-me esta expressão. Ora bem, em cima disto, uma questão que provavelmente ainda falaremos, mas que me permito avançar já, em cima de uma situação, como a professora Francisca dizia, de uma estrutura empresarial que tem capitais próprios deficitários, comparamos mal com as congêneres europeias, e por isso um dos vetores que o governo tem que promover, além das fusões e concentrações, é a capitalização das nossas empresas. E isso, o famoso Banco de Fomento, que tem tido um parto muito difícil, já poderia estar no terreno a promover, ou pelo menos a discutir com os parceiros sociais e, enfim, com os parceiros políticos estas matérias da recapitalização da nossa economia e, de concreto, ainda nada. O Governo anunciou em junho do ano passado que iria estudar, o Ministro da Economia anunciou ao país que iria
promover a capitalização das empresas. Estamos em final de fevereiro de 2021 e nada se sabe. Eventualmente alguma coisa poderá estar a ser feita, mas nada se sabe. Em cima disso, e assim termino, temos 46 mil milhões de moratórias a terminarem em setembro. 24 mil milhões em empresas, 22 mil milhões em famílias. 46 mil milhões em moratórias para serem esgotadas, amortizadas até setembro. Todos concordaremos, penso eu pelo menos penso assim, que é impossível. Alguma coisa vai ter que ser feita. O governo português vai ter que encontrar na União Europeia, junto da EBA, metodologias. Não sei se o vai conseguir, se não vai. Se não o conseguir, temos que ser imaginativos. Temos que forçosamente reestruturar dívida. Temos nesta capitalização das empresas, eventualmente transformar as garantias em quase capital entre estruturas, onde isso seja possível. Temos que transformar empréstimos em empresas solventes e com bons modelos de negócio e boa gestão, em quase capital igualmente. Temos que apoiar empresas estratégicas, dando-lhes capacidade de financiamento para este combate da modernização, da digitalização, dos novos modelos de negócio, da internacionalização. Enfim, temos aqui desafios que não se centram apenas no Estado, em virtuosas parcerias público-privadas. Os empresários não podem ficar de braços cruzados à espera que o Estado paizinho resolva os seus problemas, mas o Estado paizinho, enquanto regulador, tem que facilitar esta estrada do nosso desenvolvimento, removendo os obstáculos que até agora não conseguiu remover. Muito obrigado. Tocou na parte final dessa intervenção, tocou no nosso próximo tema, que é precisamente o papel da banca na retoma em Portugal. As perguntas são dirigidas ao engenheiro Licínio Pina e ao José Castro Carvalho. A primeira pergunta é simples, é relacionada com o tema. Qual é que deve ser e qual é que pode ser o papel da banca na retoma? Mas gostaria também que abordassem o tema das moratórias, mencionado pelo António, que é um dos principais apoios tem sido realmente em termos de liquidez, na forma dessas moratórias de crédito, mas estas, como já foi dito aqui, terminam em setembro. Será necessário estendê-las para continuar a dar alguma folga às tesourarias das empresas? Deverá ser geral? Deverá ser para alguns setores os mais afetados apenas? E o que é que significará se não fizermos esses prolongamentos? O que é que esse tsunami, como já foi chamado, de mal parado que poderá surgir a partir de setembro, pressionando eventualmente a banca num período precisamente quando precisamos da banca para ajudar na retoma? Engenheiro Licínio. Bom, nesta conjuntura de pandemia, a banca teve e tem tido um papel fulcral para a recuperação económica, se é que ela irá existir, mas tem contribuído para sustentar algumas atividades económicas no país. Nós temos que partir de um princípio de que na nossa economia nós temos vários problemas. Desde logo, a nossa economia é uma economia pequena e aberta e, portanto, está sujeita, logicamente, às entradas com facilidade de exterior, nomeadamente de outros bancos. Também nós temos uma moeda muito forte numa economia relativamente fraca. E depois temos ainda uma dívida pública gigantesca. E esta dívida pública é, de facto, o colete de forças que não permite ao Estado português apresentar outras soluções que não seja endividamento. Soluções às empresas. O que é que aconteceu na zona euro e até na União Europeia toda nesta conjuntura pandémica? Os países com saldos orçamentais mais consolidados tiveram tendência a dar apoio às empresas, apoio de liquidez. Os países em que essa consolidação orçamental não existe, nomeadamente o nosso, Portugal, o que fizeram foi socorrerem-se de moratórias. E, portanto, foi adiar o pagamento de créditos já, portanto, de empresas endividadas, altamente endividadas, e tirar mais para a frente o seu pagamento. É evidente que foi uma medida útil, mas
na minha ótica, completamente insuficiente para dar sustentabilidade às empresas e aos particulares. E daí que caímos numa situação em que o volume de moratórias é de tal ordem elevado face aos outros países que estamos praticamente sozinhos a reclamar algumas exceções nas guidelines da EBA. Isso não vai ser possível. Penso que não vai ser possível. Teremos que encontrar outras soluções e cada um dos bancos terá que assumir a sua responsabilidade dentro das carteiras de crédito que contém. Obviamente que esta situação vai ser gravosa, vamos sair desta crise com dores muito fortes. É evidente que estas crises também criam novas oportunidades, como já foi referido, e temos ainda um problema acrescido na nossa economia, que eu não referi ao princípio, que é estarmos muito assentes em todas as atividades turísticas. A economia cresceu a reboque do turismo, muito a reboque do turismo. É evidente que soube bem esse crescimento foi muito positivo e ajudou a recuperação do país no pós-Troika, mas verificou-se que, havendo um evento desta natureza, como foi o evento pandémico, conseguiu praticamente atingir a grande maioria do setor económico do país. E esta dependência do turismo faz-nos repensar, encontrar outras soluções para o futuro, em que o país não fique tão dependente do turismo e que olhe muito essencialmente para empresas de bens transacionáveis que nos permitam alavancar a economia noutros setores. Dizer-lhe também que, da parte da banca, nós estamos, obviamente, atentos e muito atentos a estas evoluções todas e aos apoios que poderão vir e que o Governo estará a tentar negociar com parceiros sociais para as empresas, mas estamos especialmente atentos, nós, no crédito agrícola, aos empresários em nome individuais. Eu queria salientar muito este tecido, pequeno tecido, microtecido empresarial, que são os negócios das próprias pessoas, e muitos negócios passaram de 100 para 0, pura e simplesmente deixaram de existir. As pessoas estão numa situação completamente aflitiva e não conseguem nem pagar as dívidas, nem tampouco ter rentabilidade para sustentarem. E a esses precisam, de facto, de um apoio especial. E não vamos lá com empréstimos, não vamos pensar que é tirar mais crédito para cima das pessoas ou tirar mais crédito para cima das empresas que as vamos recuperar. Não é possível, porque esse crédito terá que ser pago. E, portanto, eu queria salientar esse facto. Nós verificamos no sistema bancário e no crédito agrícola em especial que, ao longo de 2020, houve um crescimento muito grande nos depósitos. As pessoas, pura e simplesmente, não consumiram, portanto, estão não consumindo, retêm as suas poupanças ou os seus excedentes de liquidez nas suas contas à ordem junto da banca. E, por outro lado, o crédito que teve algum crescimento, eu posso dizer, no crédito agrícola, os depósitos cresceram 12,2% e o crédito cresceu 6,1%, sendo que 8,6% nas empresas. Cresceu porquê? Essencialmente porque tivemos as moratórias e, portanto, não houve e não há um problema generalizado na sociedade portuguesa de falta de confiança. E essa falta de confiança traz-nos depois problemas acrescidos de recuperação económica. E, portanto, os bancos estão disponíveis para encontrar com o Governo soluções para responder à última questão levantada também por António Saraiva, para encontrar soluções moratórias, mas queria dizer claramente que não é porque os bancos não querem, é porque os bancos não podem fazer algumas das medidas propostas pelo Governo, nomeadamente essa questão do quase capital. Não podemos fazer e, portanto, há regras das guidelines da EBA que não permitem aos bancos fazer
outro tipo de ação. E nós queremos os bancos saudáveis. Nós queremos fazer uma gestão cuidada, uma gestão que não comprometa o futuro nem da instituição, nem dos seus clientes, nem dos seus empregados. E, portanto, para isso temos que encontrar soluções, mas têm que ser soluções equilibradas. E, portanto, haja alguma flexibilidade nas guidelines da EBA, se houver, o que me parece difícil, mas se houver, e os bancos estarão com certeza ao lado, sempre como estiveram, ao lado das empresas e das pessoas, para os ajudar a fazer a sua vida. Obrigado. José Crespo Carvalho, que soluções nós podemos e precisamos da banca para esta retoma? Bom, a primeira questão de todas é que precisamos da banca, de certeza absoluta. E essa é uma verdade universal. E quem o disser em contrário, acho que incorre num profundo disparate. Eu queria só voltar um bocadinho atrás para depois ir à frente. Eu acho que se impunha neste momento em que podemos pensar e devíamos pensar em reformas, condicionar, no fundo, apoios, ajudas, etc., à escala que foi aqui falado. Ou seja, nós precisamos de escala nas empresas, aquelas que são viáveis, e estes apoios, estes incentivos à retoma e à viabilidade das empresas que são viáveis, têm aqui um condicionante, na minha opinião, que deve ser sujeitos digamos, à obtenção de alguma escala. E era uma oportunidade única, dor, que estamos a perder mais uma vez, para criarmos escala no país, dimensão em termos de empresas. Eu penso que isto tem que ser dito, porque isto é das reformas mais importantes que se pode fazer num país como este, que tem micro e pequenas empresas que, de facto, carecem de uma certa dimensão. Indo à banca. Bom, a banca tem, para já, a crise é uma crise económica, portanto não é uma crise de dívidas soberanas, não é uma crise financeira, mas esta questão das moratórias é uma questão complicada, é uma questão que, somada, no fundo, a outras questões que a banca traz de trás, pode, de alguma forma, vir a tornar-se num problema a médio prazo. Oxalá que não. Aquilo que nós não precisamos neste momento é de uma crise financeira, mas o que é um facto é que os maus créditos, os NPLs, hão de começar efetivamente a subir. E, portanto, isso é uma questão de tempo. E seguramente que os rácios, solvabilidade, liquidez, capital, etc., da banca, vão deteriorar. O que significa que, como já foi dito aqui, para resolver este problema das moratórias, a banca é incontornável, é decisiva, diria eu, mas tem que ser muito imaginativa e tem que ser também ajudada institucionalmente, na medida em que me parece muito complexo, como já também foi dito, que os guidelines da EBA possam vir a ser modificados. Quer dizer, não me parece que isto seja viável e seja uma exceção só para nós. Portanto, se isto tudo, quando cair, quando as moratórias começarem a cair, quando começarmos a ter créditos que são difíceis de recuperar, se não impossíveis, começamos a ter um volume de NPLs considerável e isso pode afetar, sim, sob o ponto de vista financeiro, o nosso sistema financeiro. E essa é uma preocupação que nós temos que ter, porque nós já vivemos uma crise financeira há pouco tempo e tudo o que nós queremos ou que não queremos, digo, é uma economia e mais uma situação financeira da banca em paralelo, no fundo, em crise. E, portanto, seria o pior dos dois mundos. E, portanto, a banca tem que se manter minimamente saudável, temos que pensar em alternativas para que, e com alguma ginástica, algum tipo de negociação ao nível internacional que permita, enfim, não sei se exceções a guidelines, não sei o que fazer, mas a banca tem que pensar e institucionalmente tem que ser ajudada também a pensar, institucionalmente quando falo em instâncias europeias, a pensar a melhor forma de sair desta situação sem que fique na recuperação com um problema da economia, um legacy da economia, que acaba por afetar, digamos, a sua performance em termos financeiros. Portanto, isto é tudo aquilo que nós não precisamos, não queremos e não deve de todo acontecer. Portanto, este problema das moratórias é um problema muito sério, o problema dos NPLs previstos ou a prever em termos futuros é um problema muito sério e nós não queremos e não vamos querer
passar sem a banca e sem uma banca saudável em termos futuros. Certo, evitar esse pior dos dois mundos seria muito importante. Vamos passar agora para o aspecto mais macro, o impacto da pandemia nas finanças públicas, especificamente. As perguntas são para a Francisca e para o Licínio. Esta crise levou a uma inversão, obrigando a subidas no déficit e no rácio da dívida pública, que tinham estado em curva descendente durante algum tempo, durante alguns anos. Como é que Portugal poderá, ao mesmo tempo, garantir um regresso a essa curva descendente nestes indicadores e, ao mesmo tempo, suportar uma recuperação sólida? A minha segunda pergunta é sobre, estamos a assistir um bocadinho uma mudança de paradigma na política orçamental, que irá levar os Estados a gastarem mais no futuro, e onde os déficits elevados de dívida pública não serão tão preocupantes, com alguma flexibilização das regras europeias, como temos visto, ou esta postura será mesmo temporária e vamos ter que voltar às regras que tínhamos antes? Francisca, se faz favor. Obrigada. Começando pelo fim, eu acredito, ou pelo menos tendo a acreditar, até pelo que conheço do funcionamento da Europa e das instituições europeias, que a mudança não é uma mudança de paradigma, é uma mudança temporária. O quão temporária ela terá que ser, acho que nós vamos, isto vai-se medindo o pulso e acho que vai sendo decidido um bocadinho também de acordo com aquilo que for a evolução, quer por um lado da parte pandémica, da parte da saúde pública, quer mesmo da parte da reação dos países. Mas não me parece que se esteja a preparar ou que se esteja a pensar e alinhavar uma mudança de paradigma estrutural em que se vai passar a permitir déficits e níveis de endividamento mais elevados. Mas claramente terá que haver ajustamentos, como houve o ajustamento dos 60% da dívida que existiam e que se teve que, não deixou de existir, mas ajustou-se e percebeu-se que o caminho para chegar lá tinha que ser longo e pausado. Portanto, isso em relação à última parte da pergunta, se isto será mais estrutural ou mais conjuntural, eu acho que é mais conjuntural, embora tenha dúvidas da duração desta conjuntura desse ponto de vista. A primeira parte da sua pergunta, em relação às finanças públicas, em relação a... É evidente que aquilo que já foi dito aqui, do nosso excessivo endividamento, nos traz, aliás está visto, não é? O facto de nós, apesar de estarmos numa rota de consolidação e numa rota de baixar endividamento e até com números bastante razoáveis, fomos dos países que mais conseguiram num período relativamente curto contrair o rácio em função, a dívida em função do PIB, mas ainda assim, por estarmos com valores tão elevados, é que nós temos as fragilidades que temos agora para reagir. Porque se nós estivéssemos com endividamentos na ordem dos 60% do PIB, todas as ajudas de Estado, tudo que se podia pôr em cima da mesa era falar de forma completamente diferente. Portanto, esses constrangimentos à partida e esse colete de forças é o que faz também agora com que se tenha que ser ultra cuidadoso naquilo que se vai, no passo que se vai dar, para não prolongarmos este colete de força para crises futuras e para reações futuras que vamos precisar e com certeza que as iremos precisar. O que é que eu acho... Eu não sou decisora política e neste momento confesso que não tenho inveja nenhuma dos decisores políticos, porque acho que não tremendo para estar a tomar decisões. Acho que ninguém tem, não é? Acho que nem os próprios, acho que os próprios nos pudessem entregar o bebê, nos entregar o bebê neste momento. Mas um bocadinho o que é que eu acho que me parece que é razoável e que de certa forma eu acho até pelo estilo do nosso Ministro das Finanças, que é em algumas coisas semelhante do seu antecessor, acho que não corremos grandes riscos deles terem aqui uma atitude laxista de permitirem que agora o déficit dispare e se mantenha, e que vá aos 10% e que se mantenha nesses valores elevados, nem estou a ver com grande facilidade o nosso governo e em particular o Ministério das Finanças a permitir dívidas na ordem dos 150 ou 140 e muitos por cento do PIB. Portanto, acho que vai haver sempre um esforço com a noção de que esse esforço, e aí é que está o jogo difícil, e é por isso que todas estas políticas têm que ser, eu acho sempre que há alternativas, achei na altura da Troika, escrevi várias vezes sobre isso e acho agora, eu acho que com o mesmo nível de endividamento e com o mesmo déficit se pode fazer coisas muito eficazes e dirigidas aos sítios certos, e se pode fazer coisas menos eficazes. Portanto, depois o portfólio de medidas e a combinação das decisões que se toma, nomeadamente através da utilização do Banco de Fomento, e a forma como se vai utilizar, quer as subvenções, quer no fundo toda a bazuca que vem aí, há opções que podem ser melhores ou piores, mais eficazes ou menos eficazes. Mas acho que vai ser sempre sobre um chapéu de que nós não podemos deixar isto de rápido. E, portanto, aumentar sim, já aumentou, não há nada a fazer. Há coisas que não são controláveis, a não ser que nós fechássemos portas, que não é possível. E, portanto, aumentar quer déficit, quer dívida é obviamente uma inevitabilidade que já está aí e que se vai ter que suportar durante algum tempo, mas acho que não vai haver
digo, repito, quer do ponto de vista da Europa, com uma mudança estrutural das regras quer do ponto de vista particular neste momento do nosso país, com o governo que temos e com o Ministério das Finanças que temos, aqui uma atitude de deixar um bocadinho isto em roda solta e para ajudar incondicionalmente. Essas linhas vermelhas, Licínio, como é que conseguimos manter essas linhas vermelhas, não ultrapassá-las muito e ao mesmo tempo fomentar esta retoma de que estivemos a falar? As linhas vermelhas não podem ser ultrapassadas. E, portanto, nós já estamos numa situação muito difícil, e é evidente que o governo está numa situação difícil, porque a dívida face ao PIB é demasiado elevada. E, portanto, eu quero crer que não pode acontecer uma derrapagem, primeiro porque estamos numa zona euro, estamos, enfim, obrigados a determinados indicadores, e que não é possível derrapar. E, portanto, há muita esperança, e há muita esperança mesmo, é que os apoios que a Europa conseguiu para os diversos países e entender-se nessa matéria, para mim foi um grande feito. Acho que foi um grande feito a Europa, principalmente os países do Norte, terem aceito apoiar os países do Sul da forma como vão fazer. E, portanto, estamos todos com muita esperança relativamente ao programa de resiliência, de recuperação e resiliência que o Governo está a montar, e que nós devemos começar a pensar mais já em outros riscos que se poderão colocar no futuro, ultrapassada esta crise do Covid-19. E ultrapassada esta crise do Covid-19, percepcionam-se no horizonte outros riscos que poderão não ser tão menores quanto os da Covid-19, nomeadamente os riscos climáticos. E, portanto, o país vai ter que sair desta crise, reinventar-se. É evidente que vai haver muita mortalidade de empresas, não podemos ser inocentes. É evidente que os bancos vão ter que assumir muitos NPLs, muito crédito mal parado, e têm que ter robustez de capitais próprios suficientes para conseguir suportar este embate que vai ser duro, não vai ser nada fácil. Mas o país em si, a economia em si, eu não acredito, tal como a professora Francisca também referiu, que se entre num laxismo e que as contas públicas fiquem completamente descontroladas. Não acredito nisso. E, portanto, e também, para além de não acreditar, não será possível, dadas as regras da zona euro. E, portanto, o que nós temos que fazer é, na minha perspectiva, as empresas, olhando para as empresas, devem ser apoiadas fortemente para a sua modernização, devem modernizar-se para se tornar ainda mais competitivas e, ao mesmo tempo, uma forte componente de formação e elevar o nível de formação das pessoas, dos seus trabalhadores e das pessoas em geral, de modo a torná-los mais aptos aos novos desafios. É evidente que a digitalização, que é referida para as empresas e para o país, é de facto uma necessidade, mas eu referi também que o país deve investir fortemente nas chamadas autoestradas da digitalização e dotar o país, não é apenas determinadas zonas ou o litoral, dotar o país da rede 4G o mais rápido possível. Para quê? Para que se não assista a esta desertificação das zonas do interior, que tem levado pessoas para concentração urbana, com depois riscos que traz acrescidos para sustentar essa mesma concentração urbana. Quer dizer que sobram escolas primárias no interior, faltam nas zonas urbanas. Se compararmos, por exemplo, no Concelho de Manteigas há apenas 3.000
habitantes, em Santa Maria da Feira há 139 mil e em Louros há 205 mil. Portanto, há aqui umas assimetrias muito grandes e o país tem que começar e aproveitar esta oportunidade, vai ser uma oportunidade, para começar também a olhar para o país como um todo e fazê-lo desenvolvê-lo mais ou menos em uníssono, de modo que a contribuição seja de todos para a produtividade e não apenas para um estado social que nos leva não a produzir, mas que nos leva depois a uma insuficiência muito grande de meios para sustentar esta população. Portanto, era isto que me apraz estar neste momento. Obrigado, Licínio. Vamos agora para um tema crucial aqui. Já falamos da Europa, tocamos em vários pontos no plano de recuperação e resiliência, já falamos também de uma comparação do que se passa na Europa com os Estados Unidos, e o tema que põe em aberto agora para a discussão entre todos é o papel da Europa e os desafios para o futuro no contexto global, porque estamos a falar de uma recuperação a nível europeu, da qual Portugal participa, mas a médio prazo a União Europeia tem que concorrer com outros blocos muito fortes e em crescimento, a Ásia, os Estados Unidos, e tem que estar equipada com isso. O plano que estamos a fazer, a perspectiva desta Comissão, parece adequada para conseguirmos ser competitivos? Começo com o José Crespo de Carvalho. Eu não sei se eu prefiro prognósticos depois do jogo. Não sei se o plano é adequado ou não é adequado. O que eu acho e tenho notado é que nesta crise pandémica a Europa tem sido lenta na tomada de decisões, tem sido muito pouco proativa, e isso deixa-me preocupado, porque para além de se ter feito uma série de outsourcing produtivo para outros lados, ter perdido uma série de cadeias de abastecimento intra-europeias, de ter, no fundo, hipotecado uma boa parte da sua indústria, exceção para alguns dos países, nomeadamente a Alemanha e alguns países nórdicos, a verdade é que nós temos vindo em queda. E essa verdade é quase incontornável. E se olharmos para os vários países, a Europa perde força em relação ao mundo e perde força, em particular, em relação, no fundo, àquilo que vem da Ásia. E, portanto, dito isto, preocupa-me esta Europa e esta saída com o Brexit do Reino Unido é um sinal claro de que outros movimentos podem desenhar-se no futuro, alguma desagregação, e esta velocidade lenta, que agora se notou de uma forma muito, muito, muito cáustica, na forma como negociámos a vacinação, como chegámos às farmacêuticas, como fizemos contratos, etc., foi uma forma claramente lenta, claramente pouco, no fundo, perspectivadora daquilo que se avizinhava e com uma visão daquilo que se avizinhava, porque outros países correram muito mais rápido, com muito mais agilidade, fizeram contratos muito mais leoninos e muito mais protegidos, e portanto nós ficámos um bocadinho à espera para ver o que é que acontecia. E agora temos um problema entre mãos complicado, porque para sairmos em bom ritmo, se quisermos, para uma recuperação económica, não sei se é em V, se é em W, se é em U, isso agora pouco me importa. Importa-me sim perceber que para sairmos disto temos um bottleneck, que é o bottleneck vacinação, e se não percorrermos, dificilmente sairemos deles. Quando nós vemos o track de vacinação ao longo do mundo e vemos países que conseguiram fazer um caminho relativamente rápido, é certo que noutras circunstâncias e noutras condições, mas se olharmos, por exemplo, para a própria Europa, alguns casos pontuais dentro da própria Europa, nós vemos algumas assimetrias e alguma velocidade dada por outras soluções. Não estou a defender que sejam essas as soluções, mas se calhar fazia falta alguma, no fundo, alguma doação de capacidade produtiva rapidamente para pôr a fabricar fábricas que não têm patente de vacina para fabricarem vacinas. Aquilo que nos resta do resíduo fabril
farmacêutico europeu. Mas dito isto, é complexo perceber esta Europa, porque a Europa essencialmente vai devagar, e isso num fast world como este e numa fast society como esta é muito perigoso. É muito perigoso andarmos a este compasso, é muito perigoso estarmos permanentemente em reação, é muito perigoso estarmos no fundo a ajudar ou fazer ajuda aos nossos problemas com, no fundo, capitais que são, comparativamente, por exemplo, com os Estados Unidos, que são quase irrisórios. É muito difícil olhar para uma Europa e perspectivar um futuro que seja um futuro risonho quando as instituições europeias parecem mais preocupadas em preservar-se do que em preservar a Europa. Obrigado, José. António Saraiva, na mesma senda, estamos claramente em vários aspectos na parte de trás do pelotão, do ponto de vista das empresas. O que é preciso acelerar a nível europeu? Obviamente que aquilo que as empresas europeias podem fazer tem muito a ver com o ambiente envolvente em que se encontram e, obviamente, com as políticas europeias, com os constrangimentos e com a excessiva regulamentação, na minha opinião, que a União Europeia tem vindo a produzir ao longo da sua existência. Neste alargamento, nós temos crescido em dimensão, mas temos perdido a política, capacidade política. Abrimos em área, perdemos em capacidade de intervenção à mesa da globalização. E a União Europeia, a Europa, enfim, mas a União Europeia tem que despertar para esta realidade que o mundo é hoje altamente competitivo, as nações, os blocos económicos estão em franco desenvolvimento, acelerado desenvolvimento, e a União Europeia tem estado enrodada, embora com alguns méritos em algumas áreas, mas a União Europeia, na minha avaliação, tem estado envolvida em demasiada regulamentação, porque, permitam-me contar aquela piada que se conta, se nós quisermos qualquer coisa que se decida nos Estados Unidos, ligamos para o Presidente dos Estados Unidos e ele resolve. Qualquer coisa que quisermos para a China, ligamos ao Presidente da China e ele resolve. Se quisermos qualquer coisa da União Europeia, atende-nos um atendedor de chamadas que diz em francês prima 1, em inglês prima 2. Pronto, isto para caricaturar a complexidade decisória. Claro. Porque, de facto, hoje os 27, têm processos decisórios lentos, complexos. Veja-se esta questão da própria emergência em que nos encontramos. Independentemente da rapidez com que a União Europeia encontrou o Next Generation e este pacote gigantesco dos 750 mil milhões, mas agora a sua repartição, a chave da repartição, a chegada ao terreno, estamos em pandemia, nós portugueses, desde março, e ainda estamos agora em apreciação pública do Plano de Recuperação e Resiliência. Há aqui um processo, há aqui muita burocracia, muita complexidade regulamentar. E por isso, desde logo, libertar-se, agilizar processos decisórios. E as empresas da União Europeia não podem deixar de estar inseridas nesta complexidade, neste processo demasiado regulamentar, demasiado burocratizado, e hoje, num mundo que caminha a uma velocidade enorme, a União Europeia vai a passo nesta caricatura. O que é que as empresas podem fazer? Exigir dos seus decisores, dos seus governos de cada Estado-membro, diferentes dinâmicas, nesta assimetria que o José Crespo há pouco falava e que se mantém, não tenhamos ilusões que se vai manter. Nós temos modelos, estados de desenvolvimento diferentes no seio da União, razão pela qual nós não conseguimos algumas harmonizações fiscais, bancárias, enfim, porque há aqui toda uma complexidade, toda uma assimetria de modelos. Nós nunca caminhamos no sentido de uma federação, mantemos uma coesão de Estados, mas com dificuldades várias de entendimento, e por isso estas assimetrias e as diferentes capacidades de captar investimento que os países no seio da União têm. Quando nos comparamos com a Irlanda, queixamos que as taxas de IRC são mais atrativas que as nossas, mas nada altera isso, e por isso não nos admiremos que eles tenham, eles e outros, melhores capacidades de atração a investimento quando a decisão assenta muito nessa variável, se for o caso. Enfim, temos aqui necessidade de harmonizações, temos necessidade que a União Europeia, que os decisores da União Europeia se entendam no modelo
de desenvolvimento da própria União, porque fala-se agora da reindustrialização, como eu citei lá atrás. A União Europeia de repente percebeu a fragilidade com que se encontra em dependências até estratégicas de produtos ou serviços. Promove a reindustrialização. De lá para cá, e já passou um ano, o que é que a União Europeia, que se saiba, já produziu, já evoluiu no sentido de chamar a si um processo de reindustrialização digno desse nome, articulando as várias competências. Depois temos outros fatores, o custo energético. O nosso custo energético, comparativamente com os Estados Unidos, que desenvolveu o shale gas, tem hoje uma autossuficiência energética, já não depende tanto do petróleo do mundo árabe como dependia. Tem hoje capacidade até de exportação energética. Tem custos energéticos. A Ásia e dentro dela a China, os fatores de produção, os custos energéticos, o modelo social, enfim, temos um mundo desigual em termos da globalização e do jogo de competitividade das nações, e a União Europeia degladiando-se, ensanduichada que está, na minha opinião, entre estes dois blocos, desde logo americano e asiático. A União Europeia ou promove rapidamente uma reflexão e altera aquilo que é alterável, porque há outras. Nós, se não tivermos matérias-primas na Europa, se não tivermos, temos felizmente em alguns países, como sabemos, mas se não tivermos matérias-primas, se não tivermos petróleo, se não tivermos lítio, enfim, para dar alguns exemplos que têm, inclusivamente, nos batem à porta, de facto temos aqui uma necessidade, neste jogo da competitividade das nações, que despertar e gizar estratégias para a União Europeia, mas sem estas assimetrias, ou pelo menos minorando os efeitos nefastos das assimetrias, porque uma vez que não somos uma federação de Estados, que consigamos ser uma união de Estados, mas com uma perspectiva coesa de princípios que são basilares para o modelo de desenvolvimento, sob pena de perdermos, ano após ano, competitividade e lugar na globalização perversa em que nos encontramos hoje. Virtuosa, globalização virtuosa, mas perversa nestas desigualdades que mantém. Esta coesão que o António estava a falar, temos visto algum atraso nessa coesão em alguns aspectos financeiros, nomeadamente a união bancária, a união de mercados de capitais. Qual é a importância desses aspectos e outros relacionados com a banca de serem acelerados para, pelo menos nessa área, termos uma estratégia unida? Bom, na área bancária, nós tivemos na Europa a criação da zona euro e a criação do BCE. Foi o melhor evento que aconteceu ao sistema bancário português e ao sistema bancário da Europa. Evidentemente que temos vindo a assistir a uma consolidação de bancos, mas a definição de regras comuns veio trazer também o chamado level playing field de atuação dos diversos bancos, de modo a que as regras se equiparem. Evidentemente que a supervisão bancária do BCE é feita diretamente para os grandes bancos. O caso do crédito agrícola é supervisionado diretamente pelo Banco de Portugal, portanto é uma less significant, mas as regras são as mesmas. E, portanto, eu diria que esta união bancária é importante para facilidade também das transações comerciais entre os diversos países. Não faria sentido ter havido levantamento de barreiras alfandegárias sem haver levantamento também desta questão das transações financeiras, mas a Europa enferma em si de um problema que já foi aqui devidamente identificado e que eu chamaria, isto não é tanto uma união de países, é quase um conjunto de países em que cada um tem a sua política fiscal, tem a sua política energética, tem a sua política social e depois temos produtividades muito diferenciadas. E os bancos portugueses, nesta conjuntura toda, têm mais dificuldade porque, primeiro, saíram de uma crise ainda relativamente recente, e uma crise bastante dura, que tiveram que
que se organizar, que tiveram que se recapitalizar, que tiveram que se dotar de meios, de pessoas e informáticos suficientes para responder a todas as exigências, acresce que há um autêntico tsunami regulatório sobre a banca que os obriga a um investimento enorme para dar resposta a todas as exigências construídas na Autoridade Bancária Europeia. E, portanto, estas exigências, devo dizer-lhes que os bancos portugueses, a sua dimensão, cria-lhe mais dificuldades para responder a essas exigências. No entanto, eu queria salientar que há na Europa, e nomeadamente no país que é sempre a referência, o país da Alemanha, bancos regionais que são muito fortes e que dão um contributo muito ativo ao desenvolvimento dessas regiões. É certo que eles têm uma política mais autonomista do que a nossa, mas o nosso Crédito Agrícola também tem sido o banco que tem contribuído fortemente para o desenvolvimento e redução das assimetrias regionais e desenvolvimento das economias locais e regionais, porque está espalhado por todo o país. Sendo que, como é sabido, nós somos a maior rede bancária, temos 636 balcões, e nesta conjuntura de pandemia, o próprio regulador estava preocupado que não faltasse o apoio bancário às pessoas que residem enfim, por esse interior do país. E nós, com grande esforço, em contexto de pandemia, apenas foram encerrados 15 balcões que depois retomam a sua atividade logo que esteja devidamente organizado. E, portanto, podia salientar o quê? Para vos dizer que os bancos com estas características têm uma resiliência muito forte, na medida em que estão mais próximos das pessoas, conhecem as economias regionais e conseguem resistir, ou pelo menos têm provado isso, conseguem resistir a estas crises com mais facilidade, dado que não são bancos tão expostos a uma economia mais universal. O que é que eu diria mais? Apenas, de facto, salientar o que eu já referi, este grande tsunami regulatório imposto sobre os bancos, sem atender ao princípio da proporcionalidade. E, portanto, devia de ser atendido, existe na legislação, mas não é atendido. Obrigado. Francisca, falou dos Estados Unidos há pouco, já estivemos a falar sobre a China também. O papel da Europa não é só sobre si próprio, também é sobre o relacionamento com as outras regiões, é um desafio. Tivemos há pouco tempo um acordo União Europeia-China, temos nos Estados Unidos uma administração nova que, pelo menos aparentemente, neste início, vai ter mais abertura com um diálogo com a Europa, ao contrário da administração anterior, que tinha algum isolacionismo. O que é que a Europa tem de fazer no relacionamento com esses países para se manter competitiva e fazer as alianças que precisa para isso? É uma pergunta muito interessante, porque eu acho que vai ser uma das, do ponto de vista geopolítico e geoeconómico, vai ser das coisas curiosas e interessantes de observar nos próximos tempos. Eu acho que foi simpático a sua caracterização dos Estados Unidos como um pouco isolacionistas. É evidente que a relação nos últimos anos foi muito complicada, por tudo. Acho que com os Estados Unidos temos agora de facto aqui uma janela aberta. E uma coisa curiosa, que eu acho que o facto da administração dos Estados Unidos ter mudado facilita obviamente uma série de relações e de acordos que se possam fazer com a Europa e nomeadamente de ter uma relação que politicamente não é hostil e portanto permite efetivamente trabalhar em conjunto, porque aos Estados Unidos também interessa uma Europa competitiva e forte, a estes Estados Unidos também interessa e portanto acho que desse ponto de vista há aqui de facto um terreno fértil para se conseguir um conjunto de acordos e de políticas comuns e de perspectivas e estratégias que podem ser benéficas para os dois blocos e em particular para a Europa. Mas acho que é um fator muito interessante que também pode ser bom para a Europa com esta nova administração,
que é o Reino Unido tinha, acho eu, por vários discursos e por várias coisas que eles foram dizendo e fazendo, uma expectativa de ter uma administração de Trump que lhe fosse, de certa forma, favorável e, portanto, havia ali uma bengala para o Reino Unido, escape, exato. um escape que lhe permitiria ter até uma certa animosidade com a Europa, ou pelo menos uma certa postura um bocadinho mais impositiva e menos de negociar. Acho que esta nova administração, obviamente, vai ter interesse também em falar com o Reino Unido, e o Reino Unido é evidentemente um parceiro importante de ambos os blocos, mas acho que abre, apesar de tudo, para a Europa, uma maior possibilidade de ter um Reino Unido mais aberto e mais cooperante com a Europa. E, portanto, isso acho que vai ser muito importante, porque eu acho que o Reino Unido, eu tenho... Aliás, escrevi para o vosso jornal um artigo em que dizia isso, eu tenho imensa pena da saída do Reino Unido por tudo, por motivos históricos, culturais e por uma série e por motivos económicos. O Reino Unido é evidentemente um bloco fundamental. E, portanto, acho que a Europa vai ter que conseguir posicionar-se com os Estados Unidos, desta vez, apesar de tudo, com um contexto mais favorável, ainda bem, porque se neste contexto de crise e neste contexto de necessidade de um trabalho global, e global não é na Europa, é global, mundial, se nós tivéssemos o nosso parceiro do lado do Atlântico adverso e seria tremendo, portanto, vamos ter que trabalhar com os Estados Unidos. Acho que há terreno muito fértil para colaboração produtiva, porque acho que ambos os blocos têm muito o mesmo interesse. A China preocupa-me um bocadinho mais, e isto porque eu acho que a Europa, não tenho a certeza que a Europa esteja a perceber bem que a forma como se tem que relacionar com a China não pode ser independente neste momento da sua relação com os Estados Unidos. E, portanto, acho que há aqui um posicionar da Europa em relação à China que é importante, obviamente que é importante. Acho que há uma abertura que tem que haver cuidadosa e com os cuidados todos que exigem as relações com a China, políticas e económicas, mas acho que tem que ser claro na cabeça da Europa que a relação com a China tem que ser uma relação que seja... Eu não digo que tenha que ter o acordo dos Estados Unidos, nós não dependemos do acordo dos Estados Unidos, mas que seja construída sempre tendo como pano de fundo a relação que nós queremos construir com os Estados Unidos. Portanto, não pode ser de costas voltadas para os Estados Unidos e muito menos pode ser achando que nós fazemos as coisas de forma autónoma e sem ter a noção da complexidade das relações multinacionais que nós vamos estabelecer. Muito obrigado, Francisco. Estamos a ficar com um bocadinho apertados de tempo, mas ainda temos uma última pergunta que é importante e provavelmente a mais difícil de todas, e se calhar nem queremos pensar nisso. Portanto, vou-vos pedir na mesma ordem que sejam sucintos na seguinte pergunta. Futuras pandemias. Não queremos muito pensar nisso, porque ainda estamos a ultrapassar esta, mas seria aconselhado começarmos a preparar a economia para essas circunstâncias. Como é que podemos preparar? Como é que podemos fazer essa preparação, José Crespo? É futurologia quase, mas obviamente que temos que pensar nisto. Eu acho que foram aqui ditas muitas coisas muito importantes. Há uma que me preocupa em particular, que é esta fragilidade que se sente na capacidade de decisão rápida da Europa, e isso por motivos vários, porque não somos uma federação de Estados, porque, enfim, por razões políticas, económicas que foram deixadas assim, por razões de funcionamento que foram deixadas assim, por razões enfim, de algumas desigualdades que foram deixadas assim e que não foram integradas, digamos. E essa agilidade decisional, essa capacidade de decisão rápida é talvez a diferença que vai tornar a Europa viável ou não viável em termos futuros. Na minha opinião, perante uma pandemia ou perante outra qualquer crise. Porque, de facto, esta agilidade entre 27 não é fácil, foi contado aqui pelo António esta pequena piada sobre a dificuldade que é trabalhar com a Europa, e isto, de facto, deixa marcas, está a deixar marcas e vai deixar marcas, e, portanto, ou somos capazes de sair deste colete de forças que construímos e que, de alguma forma, nos tem regulado, se serviu, por um lado, para no fundo, questões bastante benéficas, como, por exemplo, para favorecer a banca, tem-nos inibido em muito em decisões estratégicas, de posicionamento geoestratégico, de relações rápidas com aquilo que se passa no mundo.
Estou completamente de acordo com aquilo que foi dito pela Francisca, ou seja, nós não podemos ter aqui posições não podemos ter a veleidade de começarmos a negociar com a China sem olharmos para os Estados Unidos e sem olharmos para o papel que os Estados Unidos representam no mundo. Isto é muito importante, e o próprio Reino Unido, porque no fundo isto é um compósito. Agora, não podemos ficar reféns das decisões lentas das próprias instituições europeias, que demoram tempos e tempos a decidir qualquer coisa. Às vezes, mais vale uma decisão menos acertada do que uma decisão completamente certa. Em determinadas circunstâncias, isto tem sido muito visível em muitas coisas num passado recente. Não uma, não duas, não três, mas em muitas coisas. Isto vai ser decisivo também em pandemias futuras, porque trata-se de decisões. Tem a ver muito com decisões e capacidade de decisão, que infelizmente para nós, enfim, que estamos todos grandemente, somos, penso eu, defensores de uma Europa mais unida e mais ágil, isto vem deteriorar uma certa capacidade da Europa de se afirmar neste mundo global, mas rápido. Isto é uma fast society e nós não podemos estar dependentes desta asfixia que são, em certas ocasiões, as instituições europeias a decidirem. E isso é válido para uma futura pandemia, como é válido para uma série de outras coisas. Nós temos que ser bastante mais rápidos, bastante mais ágeis, temos que encontrar mecanismos próprios de defesa, de ação e não só de reação, que nos permitam tirar-nos um bocadinho desta asfixia em que estamos. Obrigado, José António Saraiva. Como preparar a economia para a próxima pandemia? Pandemias. Próximas pandemias, obviamente. Estamos a viver esta pandemia, que durante a nossa existência não tínhamos ainda esta dolorosa experiência que o tempo da humanidade nos reservou. Uma certeza nós temos, é que se seguirão a esta outras e eventualmente menos espaçadas no tempo. Estas grandes pandemias, como sabemos, têm vindo de 100 em 100 anos. Tenho para mim a convicção que as próximas serão mais curtas, a sua periodicidade, porque estamos com questões climáticas. O desafio da transição climática tem que ser incorporado, muito bem incorporado pelo mundo, pelas várias economias, e esta assimetria de que já aqui hoje falámos, teremos que encontrar razoáveis equilíbrios, porque num mundo poluidor manterem-se determinadas geografias poluentes e outras a combater esse mesmo fenómeno, o combate à poluição, como a Europa está a fazer, o Green Deal, a economia circular, enfim, tudo aquilo que nos impele nesta parte ocidental de regenerarmos o ambiente, pugnarmos por boas práticas ambientais, quando outros não o fazem. A casa mundo é a mesma, vivemos todos nela, e se alguém continua a conspurcar o quarto e nós a limpar a sala, a casa estará sempre conspurcada, e por isso teremos que ter aqui um despertar mundial para este problema e por o que ele nos vai trazer de sucessivas ondas de pandemias. Penso mais pela questão climática, e por isso a preparação de crises, a preparação de planos de crise, de risco, que teremos que incorporar nas nossas organizações. Não podemos, seremos sempre surpreendidos, penso eu, que seremos, por mais fértil que a imaginação humana seja, a realidade da vida vai-nos sempre surpreender. E por isso, sendo certo que seremos sempre surpreendidos, minorando essa surpresa, estamos obrigados a trabalhar num sentido coletivo, mundial, global, para reduzir, minimizar as crises vindouras, porque elas virão, serão menos espaçadas no tempo, terão dimensões igualmente gigantescas, e o homem, quando não muda por inteligência, muda por necessidade, e tanto quando sabemos essa necessidade já há muito tempo que está instalada. É bom que, olhando para isso, tenhamos planos de crise, planos preparados para, a nível de empresas, a nível de países, a nível mundial, minoremos, no mínimo, as crises que seguramente vão vir. Licínio, vamos conseguir estar preparados para essas crises pandémicas? Vamos ver. Há um ditado que diz que a necessidade aguça o engenho. E, portanto, esta pandemia
que nos apareceu e que nós pensávamos que era um problema da China, que afinal a mobilidade no mundo trouxe a pandemia para todos os cantos do mundo, obriga, no caso concreto da Europa, como já foi referido aqui, a ter uma agilidade, uma rapidez que não teve e que não tem tido nesta pandemia. Nós percepcionamos outros riscos aí no horizonte, quer é provável que venham novas doenças infecciosas e que possam trazer a mesma dificuldade que nos trouxe agora. É muito provável que o risco cibernético também aumente e que seja, de facto, um problema para as sociedades presentes e futuras, mais para o futuro. É necessário estar muito atento a esse risco e especialmente atentos aos riscos climáticos que eu já aqui referi. Podem ser bem piores do que os que foram agora provados com o Covid-19. Neste contexto do risco climático, acho que tem que haver um entendimento a nível mundial. Temos que olhar muito para a China, temos que olhar muito para a Índia, temos que olhar também para os Estados Unidos, obviamente, para todo esse bloco, mas a Europa em si tem que se unir mais e tem que agilizar mais os seus processos. Os processos são muito lentos, são muito demorados, vai para muitas instâncias, é preciso percorrer muitas escadas e depois muitos corredores. E, portanto, eu acho que a Europa vai ter que se reinventar e desta pandemia deve sair essa reinvenção para melhor dos cidadãos europeus. Francisca, muitos riscos, já falamos aqui, estamos a falar de risco ambiental, de risco cibernético e voltando, fazer um círculo total aqui, esta é uma crise económica provocada por uma crise sanitária também. Portanto, nesse aspecto, estará certamente uma parte da nossa preparação. Sim, há uma conferência muito engraçada que eu mostro aos meus alunos de geopolítica do Dr. Van Evera, do MIT, que ele dá no Cambridge Forum sobre geoestratégia americana, de 2012. Portanto, estamos a falar de uma coisa já com 9 anos, em que ele alerta que a próxima crise virá ou do sistema financeiro outra vez, porque já tinha acontecido a crise de subprime, ou muito provavelmente será uma crise pandémica. Portanto, estamos a falar que já havia, no fundo, esta sensação que, muito motivada pelas questões climáticas, como disse o António Saraiva muito bem, não é? E por este mundo de um ambiente pesado do ponto de vista de destruição de ar e de água potável e de etc., todas as coisas que nós sabemos, a pandemia era algo que estava em cima da mesa e para o qual ele já alertava na altura que do ponto de vista de geoestratégia e de visão futuro deveria ser alguma coisa que tinha que estar na agenda americana. Eu acho que esta pandemia expôs um conjunto de coisas negativas e positivas. Por um lado, negativas, expôs ainda mais aquilo que já sabia das alterações climáticas e da necessidade de uma transição climatérica sustentável que permita não regredir, porque já não vamos voltar a níveis que gostaríamos, mas pelo menos travar esta degradação que leva a este tipo de contextos. Expôs uma desigualdade digital brutal entre as pessoas, entre as famílias, num mundo que, apesar de tudo, está digital e que permitiu, apesar de tudo, como um conjunto de coisas que não fechassem por causa disso, mas expôs essas desigualdades e, portanto, a transição digital, assim como a transição climática, é absolutamente essencial para se continuar a fazer face, mas teve algumas coisas positivas, na minha opinião, nesta preparação para o que poderá vir. Por um lado, precisamente esta transição digital, nós estamos todos aqui em Zoom, eu há um ano não sabia que o Zoom existia, faço reuniões por Teams, dou aulas, estou fora do país e estou a dar aulas, portanto, tudo isto existe e, portanto, apesar de estarmos todos mais longe porque não viajamos, a verdade é que estamos todos mais perto. Eu passei a participar num conjunto de conferências e a ser convidada para mais coisas, que antes eu dizia que não, porque estava no Porto, e portanto, estou a falar de 300 km de Lisboa, mas tinha que me deslocar e às vezes era cedo e às vezes era complicado, e a verdade é que agora participo de casa, e portanto, apesar de tudo, acho que há aqui uma aprendizagem que vai ter que ser doseada, nós não podemos passar tudo para o digital e espero bem que não, porque nós estamos a precisar de contacto e de cara a cara, mas vai permitir, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista das empresas, que haja um mundo diferente que funciona apesar de tudo mais fechado.
E, por outro lado, acho que se aprendeu uma coisa do ponto de vista da questão das vacinas que eu acho absolutamente fundamental, que é a colaboração internacional. A colaboração público-privada pode fazer muita coisa. E a velocidade com que se desenvolveram as vacinas. Há agora o problema da distribuição. A Europa funcionou mal, há críticas enormes que se tem que fazer do ponto de vista da decisão política, do ponto de vista da forma como as coisas foram geridas. Mas a verdade é que se conseguiu as vacinas num prazo absolutamente inacreditável e recorde. E, portanto, perceber quais são os mecanismos em que a cooperação internacional por um lado, mas também público-privada pelo outro, podem fazer, de facto, montar aqui uma estrutura de reação, que seja uma pandemia, seja um desastre natural, seja outra vez sistema financeiro, a próxima crise temos uma estrutura sólida de reação, que eu acho que apesar de tudo foi o que se aprendeu agora. Muito bem, Francisca. Chegamos assim ao final do tempo alocado para este observatório, organizado pelo Crédito Agrícola e Jornal Económico. Agradeço principalmente a participação e aos excelentes contributos dos nossos membros do painel, José Crespo de Carvalho, Francisca Guedes Oliveira e António Saraiva. Muito obrigado, foi mesmo muito interessante ter os vossos contributos aqui. Agradeço também naturalmente ao Crédito Agrícola, ao engenheiro Licínio Pina, a quem passo a palavra para as notas finais. Eu queria também agradecer a todos, ao professor Crespo de Carvalho, à professora Francisca e ao António Saraiva. Obrigado por terem acedido ao nosso convite, estarem connosco para debater este importante tema, que me parece que foram aqui referidas situações muito importantes para o futuro, e vamos ter esperança, primeiro, que esta pandemia termine e depois que controlemos todas as outras e riscos que possam vir e que tenha servido de ensinamento para a sociedade global, este Covid-19 que nos traga de facto ensinamentos para conseguirmos proteger-nos melhor para o futuro. A todos, muito obrigado por estarem connosco.